situação assim, de querer defender a santidade de Deus, a justiça de Deus, a bondade de Deus. A gente fica pensando, não, Deus não pode ser aquele que decreta o mal, porque senão ele é o autor, e se ele é o autor ele não é bom e tal, tal. Mas a minha pergunta é, o irmão acha realmente que só o fato de Deus ter previsto o mal garante mesmo essa defesa, né, da santidade, da bondade, da justiça de Deus, né, isso por um lado. E por outro lado, isso não torna Deus limitado, fraco, do nosso nível, alguém que não sabe muito bem lidar com a situação? Mas principalmente a primeira parte, que é a minha pergunta central, se realmente adianta, se é por esse caminho, vamos defender a justiça, a santidade de Deus, se adianta dizer, não, ele só previu, se isso é suficiente, né? É a minha pergunta. Eu creio que sim. Eu entendo como um risco, no mínimo um risco menor. Okay. Porque eu acho que eu vou arriscar aqui, me entenda dentro do contexto. Talvez seja melhor a gente enfraquecer um atributo de Deus do que o seu caráter. Né? Parece que a liberdade humana, ela enfraquece, essa possibilidade de escolha, enfraquece a onipotência de Deus. Mas a gente sabe que, por onipotência, nós não estamos querendo dizer que Deus pode fazer qualquer coisa ou fazer tudo. Deus não pode criar um outro Deus, como Ele próprio. Ao criar, Ele precisa criar algo distinto de si, inferior a si próprio até. Né? Que é a minha tese, de que a criação existe por um ato livre de Deus, que é a liberdade no mais absoluto sentido e significado, e Ele é poderoso dentro do conceito correto e bíblico de onipotência, de permitir a liberdade das suas criaturas, liberdade essa que pelo menos o calvinismo infralapsariano, que parece ser a linha do irmão, defende que a liberdade de Satanás, ou daquele anjo original, do homem no Éden, né? E isso não afeta a autoridade de Deus, a sua soberania ou a sua onipotência. O problema está em entender que o decreto é determinista, na sua necessidade. Faz com que o mal seja necessário. Eu acho que essa é a palavra. O mal ser uma possibilidade, ou Deus conhecer o mal como possibilidade, é distinto de fazer com que Deus, entender que Deus faz o mal necessário. E ao tornar o mal necessário, Ele passa a ser responsável. A criatura aquela velha colocação. Se a queda não foi apenas prevista, como disse... Eu sei que parece, eu ando lendo bastante, pelo menos nos últimos anos, Calvino, confesso que não li todas as institutas, mas tenho lido bastante, e ele me parece dúbio, às vezes, em fazer afirmações que se encaixaria dentro do arminianismo clássico, pelo menos da nossa cosmovisão, de liberdade, de livrar Deus, o caráter de Deus, mas tem hora que ele faz afirmações que levam ao supralapsarianismo, de autores como R.C. Sproul, A.W. Pike, que torna Deus e declaradamente faz de Deus autor do mal, do pecado. Então, acho que é esse sentido de fazer com que a liberdade ou o pecado seja uma necessidade, né, dentro da liberdade humana. Obrigado, pastor. Vamos ajustar o alarme aí. Reverendo Leandro Lima, seus comentários, e o senhor ainda tem aqueles 30 segundos de crédito, tá? Eu estou guardando para o final. A bala na... O ponto, me parece assim, que é inútil falar do mal como uma possibilidade se ele é real, ele existe. Então, alguém tem que ser, em última instância, né, aquele que o que determinou ou não. Né? Então, falar se o mal existiria não, é uma perda de tempo. O mal existe, é realidade, nós temos que tentar entender por que ele existe. E a nossa resposta é porque Deus
entendeu que a existência do mal, ainda que não seja algo que ele cria da sua essência, porque nasce através da liberdade das suas criaturas, mas ele é algo bom em última instância, porque ele vai revelar coisas grandiosas, como quem Deus é, sua grandeza, sua onipotência, enfim, a existência do mal torna Deus mais compreensível para nós. Mas o meu ponto da pergunta foi, ora, não adianta, de fato, tentar usar só a presciência de Deus para justificar a santidade de Deus. Imagina o seguinte, irmãos. Aqui nessa sala do lado tem duas crianças, elas estão brincando. São duas crianças, elas têm 7 anos, tá? E elas têm uma certa consciência das coisas, mas ao mesmo tempo elas são infantis. Elas estão brincando. Do que elas estão brincando? De arma. Cada uma tem lá uma arminha de brinquedo na mão. Aí pá, 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 uma tirando na outra. Muito bem, acontece o seguinte, eu estou aqui e eu sei que ali tem uma arma de verdade. Dentro daquele armáriozinho tem uma arma de verdade, uma arma que mata. E eu sei que daqui a pouquinho essas crianças vão pegar essa arma. Eu posso até ir lá, de repente, dizer assim, crianças, não peguem a arma de verdade que está dentro daquela gaveta, entendeu? Fiquem brincando só com as arminhas de brinquedo, tá bom? Tchau. E saio, me afasto. Daqui a pouco eu escuto o tiro. Pá! Volto lá e diz, eu tinha previsto, na verdade, que elas iam fazer isso. Ora, se eu não fiz nada para impedir, se eu não fiz nada para evitar o fato, eu sou tão responsável quanto. Porque eu sabia que ali existia uma arma, porque eu sabia que ali havia duas crianças que se inclinavam a fazer aquilo, ou que tinham pelo menos a liberdade para fazer aquilo. Então, se eu não fiz nada para evitar, eu tenho uma responsabilidade nisso. Então, meu ponto é, só dizer que Deus previu e permitiu que Adão e Eva pecassem, não isentaria Deus da responsabilidade moral em última instância, porque Ele é todo poderoso. Ele podia dizer, não pequem, Ele podia não pôr aquela árvore do conhecimento do bem e do mal lá no meio daquele jardim. Então, se Ele pôs aquela árvore do conhecimento do bem e do mal no meio daquele jardim, é porque Ele sabia que Ele tinha um propósito com aquilo. E esse propósito seria, em última instância, revelar a grandeza de Deus, a sua santidade absoluta, a sua soberania absoluta e principalmente que Ele sabe resolver o problema do mal. Ele sabe reverter o tiro, Ele sabe reverter a queda, mas para isso vai custar caro, vai custar o sangue do filho dele. E Ele sabe disso também desde o começo, porque Ele vai enviar o seu filho ao mundo um dia para morrer e pagar o resgate daquilo. Então, com todo o respeito, o arminianismo não responde o problema principal de defender a santidade de Deus, porque está no mesmo barco com o calvinismo nesse sentido, ou até pior, porque faz Deus ficar apenas olhando de longe. Nós dizemos, não, Deus não ficou olhando de longe, Ele estava envolvido, Ele agiu, Ele tem sua parcela ali em tudo, e Ele sabe fazer o melhor para a sua glória. Agora está quites. Agora eu usei os 30 segundos. Beleza.